Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula. É um prazer imenso tê-lo aqui comigo para que a gente possa estudar um dos temas que eu diria que é dos mais importantes e um dos temas mais cobrados em qualquer prova de concurso público. Eu estou aqui falando para você dela, a famosa Lei de Improbidade Administrativa, a famosa Lei 8.429 de 92. Essa lei, que obviamente passou por inúmeras mudanças significativas, de modo especial aí no ano de 2021, né, pela Lei 14.230, mas ela se configura como um dos importantes instrumentos jurídicos que nós temos para tratar da proteção à moralidade no âmbito da administração pública. Ela vai falar da integralidade de patrimônio público, ela vai falar para a gente também de uma série aí de mecanismos que a própria administração pública ela possui para responsabilizar, para imputar condutas aos agentes ou particulares que venham aí praticar qualquer ato lesivo ou qualquer ato prejudicial para a administração pública de forma especial. Mas é importante que aqui hoje você prepare seu caderno, prepare aí sua caneta, para que a gente possa revisar. A gente vai fazer uma revisão, mas a dica que eu te dou é justamente pós-revisão, pega lá no site do Planalto a Lei 8.429, faça a leitura seca, porque ela é muito importante. Prepare tudo, porque a gente vai fazer essa revisão com exemplos práticos, dicas de prova, que vão nos ajudar automaticamente. Mas, para que nós possamos seguir, nós temos alguns objetivos a alcançar com base nesse vídeo. Primeiramente, é entender automaticamente a finalidade da Lei de Improbidade Administrativa e os seus fundamentos previstos no texto constitucional. Nós vamos falar também quem pode praticar e quem que pode ser atingido por um ato de improbidade administrativa, que a gente sabe que acontece. E nós vamos falar das condutas previstas em leis, os famosos atos aí de enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário. Tudo isso nós vamos falar. Nós vamos estudar o processo judicial, já que a Lei 14.230 do ano de 2021, no meio da pandemia, né, ela trouxe profundas e sistemáticas mudanças na parte procedimental. Então é importante a gente fazer toda essa análise, toda essa compreensão. Mas lembre-se que cada detalhe ou cada ponto é importante porque as bancas elas adoram trabalhar com pegadinhas, com artigos, com prazos. Então a gente precisa estar craque para não errar isso na hora de uma prova. Mas para começar, eu já quero falar para você de cara qual é a finalidade da Lei de Improbidade Administrativa. A gente vai falar bastante pela sigla LIA, né? A gente vai falar bastante disso. E, obviamente, quando nós falamos da finalidade da Lei de Improbidade Administrativa, eu falo que ela existe com o intuito de proteger dois grandes pilares ou dois grandes bens jurídicos. O primeiro deles, como o nome já diz, é a própria probidade administrativa. Quando a gente fala dessa ideia de probidade administrativa, que é a honestidade, tem a ver com a lealdade, com a boa-fé, com a imparcialidade do agente público no exercício da função, a ideia do legislador aqui é simples. Ele entende que quem administra a coisa pública, quem está à frente da coisa pública, tem que fazer com seriedade, e não basta seriedade, tem que fazer com seriedade e ética, né? Então, são os elementos que nós temos. E o segundo é o patrimônio público e social, que eu posso destacar para vocês. Porque quando eu falo disso, eu estou falando do conjunto de bens, eu estou falando dos recursos que pertencem a nós, coletividade. Eu, você, tua tia, teu tio, pai, mãe, cachorro, enfim. Quando um agente público ou um particular ele vem praticar um ato e esse ato causa prejuízo ao erário ou enriquecimento de forma ilícita, o que tem que acontecer?
Ele está lesando a sociedade. Então, se ele está lesando a sociedade, ele tem que ser punido. Tanto, se nós pegarmos no artigo 37 da Constituição, parágrafo 4, ela fala para nós, né? Eu coloco aí para vocês que os atos de improbidade administrativa importam em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, da indisponibilidade dos bens e a necessidade de ressarcimento ao erário. São essas as grandes condições que a gente tem que destacar, né? Tanto que é por isso que a lei de improbidade administrativa é importante, porque ela é o principal instrumento da administração pública para punir gente desonesta, para preservar a confiança do cidadão no Estado. É isso que ela vai fazer para nós. Então aqui a gente tem esse importante papel. Só que a lei de improbidade administrativa, ela teve uma mudança de paradigma significativa. Por que ela teve uma mudança de paradigma significativa? Porque nós tivemos, como eu mencionei para vocês, o quê? Nós tivemos a lei de 2021, a lei 14.230, e ela trouxe algumas novidades para nós. Quais são as novidades que ela apontou ou que ela traduziu para nós? Ela falou mais ou menos o seguinte, ou melhor, vamos pensar o seguinte. Antes da reforma que essa lei trouxe, a gente podia punir os atos de improbidades cometidos com culpa. Mas isso mudou. O dolo passou a ser um requisito essencial. Então significa, na prática, que para condenar alguém por improbidade, a gente tem que comprovar que a pessoa agiu com vontade, com livre consciência, ela quis alcançar o resultado ilícito. Ah, mas o que muda na prática? Ué, isso muda na prática que acabou a possibilidade de punir um mero erro administrativo que possa acontecer, ou uma falha técnica. A gente sabe que isso pode acontecer. Apenas atos dolosos vão gerar a responsabilização, com uma exceção. Qual que é a exceção? A exceção, você vai anotar aí, é o artigo 10, inciso 8º, aonde a lei permite responsabilizar por culpa quando a gente falar de caso de transferência indevida de recursos públicos. A gente está falando de grana, né? Outra coisa que mudou também, que é importante eu falar para vocês, é que a lei de improbidade ela passa a seguir aí de forma direta o princípio do direito administrativo sancionador. No caso aqui a gente está falando que eles são semelhantes ao do direito penal. Então, por exemplo, proporcionalidade, tipicidade, devido processo legal, presunção de inocência, tudo isso vai ser observado. Agora, para efeito de concurso público, uma coisa que você precisa observar é que as bancas adoram perguntar sobre isso. Se você vir uma questão perguntando se erro grosseiro pode gerar improbidade, cuidado, porque sem dolo não há improbidade mais. Então, é a grande sacada que eu coloco para você. Porém, o que está acontecendo? Você deve estar se perguntando assim, tá, o Guilherme está falando, mas na prática, o que é a improbidade administrativa? E a gente pode entender automaticamente que improbidade é toda conduta dolosa que atente contra um bem jurídico específico, protegido por lei. Então, esse bem jurídico, ele vai poder se dividir em grupos, mas a improbidade ela só acontece se ele atingir um bem jurídico que está protegido por lei. Então, nós temos alguns grupos, que são os grupos dos que ocasionam enriquecimento ilícito, ou seja, obtenção de vantagem patrimonial indevida, seja para você ou para outra pessoa, atos que ocasionam prejuízo ao erário, ou seja, nós estamos tratando daqueles previstos no artigo 10, e o foco é perda patrimonial do cofre público. O cofre público perdeu dinheiro.
Seja porque teve desvio, seja porque teve fraude, seja porque qualquer outra conduta dolosa gerou um dano econômico. É o que aconteceu. E o terceiro são os princípios da administração, né, que está baseado no artigo 11, que são as condutas que estão ligadas à violação da honestidade, legalidade, ligadas à imparcialidade, à lealdade às instituições. Tudo isso se inclui aqui. Tanto que é importante nós falarmos que nem sempre vai existir um dano material. Como? Dá um exemplo. Manipular um concurso público para favorecer um candidato. Aqui é um caso de improbidade. Mesmo que não tenha um prejuízo financeiro direto. Indiretamente a gente sabe que vai ter, né? Mas são condições que a gente pode destacar ou apontar. Uma coisa que é importante eu falar para vocês é que eu tenho, com base na interpretação da lei, nós temos um ponto crucial para observar. A própria lei de improbidade administrativa, ela conceitua o dolo. Então tome nota no seu caderno, porque dolo é a vontade livre e consciente que a pessoa tem de alcançar o resultado ilícito. Então, dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito que a pessoa busca. A Lei 14.230 de 21, que alterou a Lei de Improbidade, ela trouxe alguns avanços importantes para a gente falar da segurança jurídica aqui. Não configura, por exemplo, improbidade administrativa quando a gente está falando de ação ou omissão que é baseada em divergência interpretativa da lei. Mesmo que a interpretação ela não seja majoritária, tá? Ou seja, se o gestor ele adotou uma interpretação razoável, amparada na jurisprudência, ainda que não pacificada, ele pode ser punido aí por improbidade administrativa. Então, isso vai evitar que os gestores, por exemplo, um gestor sério, ele seja penalizado apenas por uma escolha técnica. Então, isso vai inibir. Agora, por outro lado, quem que pode praticar a improbidade? E aí, nós precisamos entender quem são os sujeitos ativos. Quem que pode cometer improbidade administrativa? E, primeiramente, quem pode praticar a improbidade administrativa é o agente público. Aqui a gente tem um conceito muito amplo, porque a gente inclui qualquer pessoa que possa estar exercendo, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, um cargo, um emprego, uma função, um mandato. Quando a gente estuda ética, a gente faz um conceito extensivo de servidor público. Então aqui a gente vai colocar servidor efetivo, empregado público, ocupante de cargo em comissão, agente político, estagiário, mesário, jurado. A lei, ela também prevê para a gente a possibilidade de punir o particular que vem induzir ou que concorra de forma dolosa ou que venha se beneficiar pela prática de improbidade. Professor, mas como que isso poderia ser falado? Como que isso poderia ser tratado na prática? É muito simples. Imagina que uma empresa que venha pagar uma propina para vencer uma licitação. Ela pode ser punida. Mas atenção, porque para os particulares, a lei vai exigir a comprovação de benefício direto. Esse é o bizu que eu te dou aqui. Professor, e por outro lado, então, quem que pode ser atingido? Como pode haver aí o atingimento sobre isso? E contra quem que esses atos vão ser praticados? E aqui a gente tem um ponto importante, porque a lei ela vai abranger toda a administração direta, seja União, seja os estados, DF, municípios, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, administração indireta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade de economia mista. Sabe aquela aula de direito administrativo? Vai incluir tudo aqui. Esse que é o grande lance.
Mas também a gente pode falar que atos praticados contra entidades privadas, quando elas recebem subvenção, ou um benefício fiscal, ou um crédito do órgão público, ele também vai poder ser punido. Então é importante lembrar que o objetivo é proteger patrimônio público em sentido amplo, e não aí somente órgão público, como a gente pode destacar. Beleza? Agora, vamos. Opa, peraí, deixa eu colocar. Quem que pode se beneficiar dos atos de enriquecimento ilícito? Aqui, a gente vai mergulhar automaticamente, que eu posso falar para vocês, em 3 grandes grupos de ato de improbidade. Começando pelo que eu já falei para você, dos atos de enriquecimento ilícito, que estão previstos no texto da nossa lei. Então, automaticamente, o que é importante destacar? Que esses atos, eles vão ocorrer quando o agente público, seja aí de forma dolosa, etc., ele busca uma vantagem patrimonial indevida. Então, essa vantagem ele pode ser para ele própria ou para outra pessoa. Ah, professores, exemplos. E, gente, exemplo aqui pode ser variado. Por que o exemplo pode ser variado automaticamente? Receber propina em troca de favorecimento, utilizar bens públicos aí em benefício particular, incorporar ao seu patrimônio bens ou valores públicos de uma maneira ilegal, ou adquirir bens incompatíveis com a evolução patrimonial de forma lícita. Ah, o cara ganha 5 mil, mas o cara tá morando numa mansão? Como assim? Se você observar, a vantagem econômica é o foco. A lei ela vai descrever condutas, como receber dinheiro, aceitar presente, usar veículo, maquinário público para obras particulares e tantas outras aí que infelizmente a gente vê no noticiário. Isso que ela vai falar para nós. Ó, vamos imaginar uma situação baseada nisso que eu estou falando para vocês. Imagina um fiscal de uma prefeitura que ele recebe uma quantia em dinheiro de um comerciante para não aplicar multa. Não raro, isso acontece bastante, tá? Isso é um ato de enriquecimento ilícito. Ou um prefeito que utiliza um carro oficial para viajar com a família em férias. Ué, ele não está utilizando o bem público em benefício próprio? Lógico que está. Temos a situação também de servidor que compra um imóvel aí. Ah, o cara comprou um imóvel de 5 milhões de reais, mas ele tem um salário mensal de 5 mil. Gente, ele não consegue comprovar a origem do dinheiro. Se ele comprovar e demonstrar que é lícito, ok. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem servidor, o cara ganha 5 mil, mas ele é professor de concurso público, ele empreende por fora e ganha bem. Todos esses exemplos, eles podem cair em provas com pegadinhas, tá? E aí o que você deve identificar é o dolo, a vantagem patrimonial indevida. É isso que você tem que fazer. Por outro lado, nós temos que estudar, atos que causam prejuízos ao erário. Nesse caso, nós estamos falando daquele segundo grupo que eu mencionei para vocês. O objetivo, quando a gente tem essa situação, que eu posso destacar, é o quê? É proteger patrimônio público de perdas materiais. A lei ela quer descrever que esses atos envolvem qualquer ação ou omissão dolosa que gera uma perda patrimonial efetiva, um desvio de recurso, uma apropriação indevida, um desperdício, uma dilapidação de bens públicos. É isso que nós estamos falando aqui. Agora, para configurar esse tipo de improbidade, a gente tem que considerar que o dano patrimonial ele tem que ser comprovado. E não basta ser comprovado, porque a lei ainda vai exigir o dolo da gente. A não ser a exceção lá do artigo 10º, inciso 8º, que vai tratar da transferência indevida de recursos públicos. Então, isso é a hipótese que a gente pode ter. Exemplo, superfaturamento em contratos
que é um caso clássico que a gente pode observar segundo os textos de lei. Eu posso falar então desse caso, que é o mais clássico, né? Até coloquei no seu slide, mas situações que aconteceram na pandemia, pessoas comprando respiradores aí por um preço 300% superior ao do mercado, ou uma dispensa indevida de licitação. Nesse caso aqui, a gente pode se deparar com situações onde o gestor ele fraciona um contrato ou ele contrata diretamente com alguém sem preencher o requisito legal. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que automaticamente vai gerar uma condição de prejuízo porque vai eliminar a competitividade do processo. A gente vai se deparar com um processo sem competitividade. E temos também casos aí de doação irregular aí de bens públicos, de bens particulares, sem autorização legal. Quer ver? Um caso que acontece na minha cidade, já vi muito isso. Prefeito, quando ele doa um terreno do município a uma empresa privada, aí, sem passar pela Câmara de Vereadores. Isso acontece bastante também. Beleza? Então, esse é um outro ponto que eu coloco para vocês. Atos contra os princípios da administração. Aqui a gente chegou no terceiro grupo. E eu estou falando de atos que atentam contra os princípios da administração, né? Lá do artigo 11, e aqui a gente vai ter ação, omissão dolosa, tudo que vai violar dever, honestidade, legalidade, lealdade, imparcialidade. Aqui a gente não tem a necessidade de comprovar o dano material ou enriquecimento ilícito, mas basta a violação dos princípios constitucionais da administração pública que a gente pondera. Então, um exemplo clássico que nós temos, nepotismo, que é a nomeação de parente para um cargo em comissão. A lei ela vai tipificar essa conduta como improbidade, ao manipular um resultado de um concurso para beneficiar alguém, vazar gabarito, fraudar e correção. Quando o chefe do executivo ele deixa de prestar contas aí de forma intencional, isso não raro sempre acontece, né? A gente sabe disso, que isso é uma realidade. Então, são alguns exemplos que a gente pode destacar. Para falar nisso, eu queria abordar um pouco sobre a questão do nepotismo, né? A gente precisa aprofundar o nepotismo. Tanto o nepotismo como a conduta de publicidade irregular. Eu vou tratar desses dois assuntos agora com vocês. Primeiro vamos falar do nepotismo. A lei, ela proíbe de forma expressa, eu até coloquei no slide aqui para você, depois você pode acessar, ela proíbe a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para cargos em comissão ou função de confiança. Porque essa prática ela viola a impessoalidade e a moralidade. Essa é a ideia que nós temos. Agora, outra conduta que viola e que é muito comum é a publicidade irregular. Porque a lei também prevê como improbidade a prática de atos de publicidade que promovem a imagem do agente, a publicidade com um viés eleitoreiro, que a gente sabe que acontece. Então, são condições que muitas vezes elas se aportam. Agora, um ponto importante é que, por outro lado, a lei ela deixa claro para nós que a gente não vai considerar como um ato de improbidade o mero exercício da função pública sem dolo, por exemplo. Então, significa que os erros administrativos, por si só, eles não vão se configurar em improbidade. Também não é improbidade uma ação ou omissão que é baseada numa interpretação razoável da lei, ainda que essa interpretação ela seja majoritária, tá? Ainda que isso aconteça. Isso dá mais segurança para os gestores, evita os apagões aí que acontece quando a gente deixa aí de tomar uma decisão com medo de punição, tá? Tudo isso é muito comum. É coisa, né, gente? Fala sério, é muita coisa, mas não para por aí, porque eu também gostaria de falar para você sobre sanções. Eu queria trazer uma visão geral do artigo 12
porque ele fala das sanções que são previstas na lei de improbidade. E essas sanções, como eu disse, está no artigo 12, elas vão variar de acordo com a gravidade do ato. Então, as principais penalidades nós temos multa civil, nós temos a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o poder público. Tudo isso são formas que nós temos. E, obviamente, essas sanções, elas vão ser aplicadas de forma isolada ou de forma acumulativa. Vai depender da gravidade da conduta do agente. Então, ela tem a multa civil, suspensão de direitos políticos, perda da função pública ou proibição de contratar. Você vê que essas sanções, elas têm o intuito mesmo de inibir a prática de improbidade administrativa. Agora, por outro lado, uma coisa que é legal de falar é que cada grupo de ato de improbidade, ele vai ter uma faixa de sanção. Ah, professor, mas o que tem de legal nisso? Legal para você estudar para a prova e decorar, né? Essa que é a ideia. Porque os atos de enriquecimento ilícito, por exemplo, ele vai dar suspensão dos direitos políticos, e essa suspensão dos direitos políticos, elas podem chegar de 4 a 14 anos, como nós temos. Quando a gente fala de prejuízo ao erário público, a gente está falando aqui de até 12 anos. Agora, atos contra os princípios da administração pública, eles podem ser de até 4 anos. Então, são alguns exemplos que a gente tem para observar e para considerar. Agora, já para outros atos aí que atentam contra a administração pública, a suspensão ela pode ser de até 4 anos, reitero isso para vocês. Mas aqui a gente tem um detalhe importante. Quais são os detalhes que eu gostaria de trazer para vocês? As sanções, elas só podem ser executadas depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. O que isso na prática quer dizer? Isso na prática quer dizer que o agente ele não pode perder a função pública antes de esgotar todas as possibilidades de recurso. Ele não pode. O juiz ele deve aplicar sanções proporcional à gravidade do ato. Então, ele tem que considerar a extensão do dano, o proveito obtido pelo agente. Tudo isso ele tem que trazer à tona. Quando a gente fala da perda ou da função pública, aqui a regra é que ela atinge apenas o vínculo que o agente ocupava quando cometeu a infração. Exemplo, se um servidor cometeu improbidade quando era secretário municipal, ele não vai perder automaticamente outro cargo que ocupa atualmente. Ele não vai. Mas tem exceção. Qual que é a exceção? A exceção, por exemplo, é quando a suspensão dos direitos políticos ela for superior a 8 anos. Isso que o legislador fala. E aí o juiz pode estender a perda da função para todos os vínculos. Ele pode trazer isso para nós. Outra novidade que nós tivemos com a Lei 14.230 de 21 é a possibilidade de celebrar o chamado Acordo de Não Persecução Civil. Eu adoro esse nome, particularmente, falando para vocês. Acho ele tão jurídico quando a gente fala dele. Mas, para facilitar para você, esse acordo ele pode ser feito em qualquer fase do processo. E o objetivo dele é evitar ou encerrar a ação de improbidade. Porque a gente sabe que uma ação de improbidade ela tem os seus efeitos pesados. Então, para que seja firmado, algumas coisas devem ser observadas, como, por exemplo, ressarcimento integral do dano, reversão da vantagem devidamente obtida, pagamento da multa civil, observância dos princípios da administração pública. Mas, gente, somente o Ministério Público é que pode celebrar esse acordo, tá? E esse acordo, para ele ter validade, uma condição importante, precisa ser homologado. Deve ser homologado judicialmente. Também quero falar para vocês sobre o processo judicial. Quando é o processo, a principal mudança é que agora apenas o Ministério Público tem legitimidade para propor ação de improbidade. Então, nesse caso, antes dessa alteração que nós tivemos, a pessoa jurídica interessada, quando ela tinha aí uma relação com o ente público que tinha sido lesado,
ela também podia ajuizar, mas agora não pode mais não. Então o processo, ele vai seguir um procedimento comum do Código de Processo Civil, ele vai seguir as regras ali, mas sempre atento à lei de improbidade administrativa. Quando você for fazer uma petição inicial, uma ação de improbidade administrativa, essa petição inicial, ela tem que seguir requisitos específicos. Então, o que significa? Ela precisa individualizar a conduta do réu. Como eu coloco aqui para vocês. No caso da improbidade administrativa, então, ela precisa demonstrar o dolo que foi imputado para o coitado, os documentos e o ato de improbidade. Mas, gente, uma observação que vale a pena você anotar. Não tem mais presunção de veracidade se houver revelia, tá? O fato do réu não apresentar defesa não significa que o autor ele vai ser automaticamente vitorioso, tá? Isso também não vai acontecer, não. Professor, e se houver indisponibilidade dos bens? O que seria isso? Gente, antes a indisponibilidade dos bens era praticada automática. Se o juiz entendesse que havia indícios do ato ilícito, ok. Hoje, ela só pode ser decretada se houver demonstração de perigo de dano irreparável ou risco do resultado útil do processo. Então, o bloqueio, o que acontece? Ele deve respeitar a ordem de menor onerosidade. Começando pelo dinheiro em conta, indo para outros bens, e assim vai. Agora, já que a gente está falando disso, deixa eu trazer um detalhe importante para você. É que a lei, ela reforçou a segurança para os gestores que agem com base em pareceres jurídicos. Por quê? Se a gente tiver uma assessoria jurídica que ela emite um parecer favorável do ato aí, o ato ele deve defender o administrador judicial até o trânsito em julgado da ação. Então é importante porque isso mostra que a responsabilidade civil não recai apenas sobre o gestor, mas ela vai recair sobre quem deu o aval técnico da decisão. Isso que vai acontecer. Eu estou trazendo esse panorama para você bem geral, dos principais pontos, porque é uma lei que deve ser lida com cuidado, tudo, mas ela é bem interessante. E eu queria falar de prescrição, né? Acho que não dá para a gente não falar de prescrição. Gente, a ação de improbidade administrativa, ela sempre vai prescrever, olha só, em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência, ou seja, no dia que acabou. Nesse caso, pessoal, é a regra geral. Mas nós temos também a regra, pessoal, da prescrição intercorrente. O que significa isso para nós? Significa que sempre que o prazo ele for interrompido pelo ajuizamento da ação, ele vai recomeçar a correr pela metade, ou seja, ao invés de 8 anos, ele começa a correr em 4 anos. Então, a prescrição é interrompida com o ajuizamento da ação e, após a interrupção, o prazo recomeça a correr pela metade, ao invés de 8, vira 4. E a prescrição ela é suspensa durante o período em que o processo estiver suspenso. Prazo máximo de suspensão, 3 anos. Além disso, a gente não vai ler tudo isso não, fica tranquilo, tá? Mas o artigo 27, ele fala para nós que a prescrição intercorrente, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, depois aí de ouvir o Ministério Público. Então, ela vai se aplicar a todos que concorrem ao ato ilícito e vai se estender aos atos conexos também. Então, essa regra ela vai aumentar a responsabilidade dos órgãos de controle para as ações que andem com mais celeridade. Gente, para efeito de prova, é muito comum a banca cobrar a diferença entre a ação de improbidade administrativa e ação civil pública. Quando eu falo da ação de improbidade, o intuito dela que é sancionatório
ela quer aplicar uma penalidade pessoal ao agente. Agora, na ação civil pública, ela tem um caráter reparatório, porque ela só está buscando o que é a proteção dos interesses difusos e coletivos. E outra diferença que a gente tem é que o Ministério Público, só ele pode propor ação de improbidade. Enquanto na ação civil pública, ela pode ser ajuizada por várias pessoas, como uma defensoria, uma associação. Então, tudo isso pode acontecer. Bom, espero que você tenha gostado dessas nossas observações. Não deixe de fazer a leitura do texto seco de lei. No meu canal no YouTube, tem o link na descrição do meu grupo de WhatsApp para você receber material, atualização. Entra lá, o grupo é silenciado, não tem converseiro, tá? Faça parte. Se inscreva no meu canal, meu Instagram, @profguilherme. É sempre um prazer imenso estar com você. Um forte abraço e até mais.